Convido você a abrir a palavra do Senhor junto comigo no livro de Romanos, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua orientação, pedir a Tua bênção, Senhor, neste momento. Ó Deus, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, segundo a Tua vontade. Ó Deus, segundo o Teu querer. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos que o Espírito Santo esteja conosco. Ó Deus, nos orientando sobre a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos estão sendo convidados a se reorganizar, a se reinventar. Já estamos há um longo período de pandemia, muitos já não aguentam mais ouvir falar sobre isso e falar em coronavírus e tudo mais. E, ao mesmo tempo, muitos estão cansados, estão desanimados, porque não vê uma perspectiva boa. Quando nós ligamos a nossa TV e vamos ver um noticiário ou abrimos o jornal, vamos ler as notícias, acabam vindo preocupações quanto à instabilidade política nacional e internacional, como será o ano que vem, se a vacina vai funcionar, não vai, e várias coisas acabam tirando a nossa paz, tirando o nosso centro, tirando a nossa vida de devoção ao Senhor, de confiança, de esperar e confiar tudo no Senhor. E a palavra do Senhor sempre é rica, sempre ela vem nos acalantar, ela vem tratar o nosso coração e lembrar aonde deve estar depositada a nossa esperança, aonde deve estar a nossa confiança, aonde deve estar o nosso coração. E nesse texto que acabamos de ler, a primeira coisa que nos salta aos olhos é a questão da justificação. O texto começa assim: justificados, pois, mediante a fé. Efésios 2 diz que a fé é um dom de Deus, ou seja, todo o trabalho da justificação vem do Senhor. Quando nós somos justificados, não significa que nós não temos mais o pecado, ou que não temos mais nenhum erro, ou que nunca mais erraremos. Pelo contrário, quando nós somos considerados justificados, significa que nós somos desculpados, significa que foi estabelecida uma inocência, mas daquilo que nós fizemos, ou daquilo de quem nós somos. Lembrando que desde a queda nós somos inimigos de Deus, nós somos miseráveis pecadores, nós somos totalmente decaídos perante o Senhor. Neste quadro de total queda, de total depravação, como a teologia nos ensina, do estado de morte em que estávamos, a partir de Jesus, nós, antes ímpios, antes aqueles que eram longe do Senhor, antes aqueles que caminhavam para a morte, ou que já estavam mortos, melhor dizendo, agora o texto vem dizer que temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro versículo já nos chama a atenção aonde está a nossa reconciliação. Quem cumpriu todas as coisas para que nós pudéssemos ser justificados. Lembrando mais uma vez que ainda como justificados não significa que nós não temos mais erro algum ou que nós não fizemos nada, mas significa que nós somos inocentados porque a culpa foi colocada em outra pessoa, Jesus Cristo. A ira de Deus foi depositada em Jesus. O texto diz que, mediante a fé, temos a paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, temos a paz com Deus. Antes disso, nós tínhamos a ira de Deus. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós percebemos a ira de Deus sendo manifestada de forma tremenda naquele que não tinha culpa alguma, naquele que era o Cordeiro Santo, naquele que não pecou, apesar de ser homem, não tinha pecado algum. Foi tentado e não pecou jamais. E o homem, quando foi tentado, caiu. O homem, quando foi testado, caiu. Nós somos convidados a lembrar desse primeiro ponto. Nós somos justificados. Nós éramos inimigos, agora, por meio de Jesus Cristo, nós somos amigos. Nós tínhamos a ira e agora nós temos a paz de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é algo importante para nós continuarmos caminhando nesse texto. Lembrar dessa justificação, um favor imerecido, algo que nós não fizemos nada para receber, algo que nós não tínhamos como pagar, algo que estava longe do nosso alcance de ter restabelecido um relacionamento com Deus. Mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, infinita bondade, infinito amor, Ele resolve nos amar. Ele resolve mudar a nossa história. O versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A justificação vai nos fazer gloriarmos no Senhor. No Senhor. Aí então, nós temos o versículo 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí a pergunta que nós fazemos internamente é: quantas vezes nós demos um glória a Deus, nós nos gloriamos quando chegou a tribulação? Quantas vezes nós demos um glória a Deus ou glorificamos por conta de toda essa situação que estamos atravessando neste momento? Quantas vezes ou outras coisas que no dia a dia acabam chegando, que nós não gostamos muito, ou situações difíceis que nós não esperávamos, quantas vezes nós gloriamos isso? O texto diz: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa é a segunda coisa que nós podemos perceber nesse texto: a perseverança, a experiência e a esperança. É muito difícil a gente glorificar na tribulação. É muito fácil quando está tudo muito bem, tudo muito bom, né? Agradecer a Deus, obrigado porque está tudo bem, obrigado porque está muito bom, obrigado Senhor, nós te louvamos, agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco, louvado seja o Senhor. Mas e quando vem a adversidade? Nós temos a mesma facilidade em agradecer: Senhor, obrigado por essa dificuldade, obrigado porque as coisas não estão indo bem do jeito que eu queria, que eu precisava, obrigado Senhor, obrigado porque agora está vindo um tempo difícil na minha vida, obrigado. Você já fez isso? Eu confesso que eu não. É muito difícil a gente agradecer um tempo difícil. Depois, lá na frente, quando tudo passou, aí a gente atravessou esse período difícil, aí então a gente consegue olhar para trás e perceber a boa mão do Senhor, perceber a condução do Senhor, então a gente vai agradecer: Deus, obrigado, porque quando estava difícil o Senhor me abençoou. Mas na hora que está ali, na dificuldade, na hora que a gente bateu o dedinho e está doendo, né,
passou do lado do sofá, o sofá se mexeu e bateu no teu dedinho. Você não dá uma glória a Deus. Obrigado, Senhor, está doendo aqui, obrigado. A gente não faz isso. Mas a palavra do Senhor nos convida a gloriarmos ao Senhor a todo instante, inclusive no tempo de tribulação, inclusive num tempo de pandemia, inclusive num tempo de instabilidade política nacional e internacional. Nós somos convidados a confiar no Senhor, porque a perseverança produz a experiência e a experiência, esperança. Paulo constrói aqui um raciocínio lógico, né? uma cadeia lógica da perseverança, da experiência e da esperança. Primeiro, a perseverança, né? Porque quando chegamos a um período de desafio ou dificuldade, é a perseverança que deve ser levada em consideração. Porque se nós não perseverarmos, se nós não tivermos essa capacidade, nós vamos abandonar e não vamos atravessar, não vamos continuar, e não teremos uma continuidade de algo que deveríamos estar fazendo. Mas quando nós perseveramos, a gente consegue construir, mesmo que com lágrimas nos olhos, mesmo que com dor, com toda a dificuldade, mas perseverando, continuar olhando para o Senhor. Todo cristão deve ser perseverante. Essa é uma característica do povo de Deus, a perseverança. Quando atravessou aquele deserto, foi perseverante. Quando foi levado cativo, foi lá pelos babilônicos, foi perseverante, porque tinha um remanescente fiel que continuou crendo no Senhor. Quando a igreja foi estabelecida, veio a perseguição, e uma característica dos cristãos, daquele que realmente é servo do Senhor, é a perseverança. Ainda que custasse a própria vida, ainda que custasse a dor, o sofrimento, mas era perseverante. Jesus nunca prometeu uma vida de rosas, uma vida de tudo seja bom. Pelo contrário, ele falou assim, no meu nome vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Persevera. O tempo está difícil, é um convite para perseverança. Porque quando nós perseveramos, então nós temos uma experiência. Se nós abandonarmos, não teremos a experiência. Nós teremos a experiência só do abandono, mas não da continuação no meio a um tempo difícil. Mas com a perseverança, então nós vamos adquirir a experiência. Né? Porque a experiência é um acúmulo de tudo aquilo que nós já vivemos, de tudo aquilo que nós já atravessamos. Né? É um tempo de crescer. Quando nós perseveramos, nós adquirimos a experiência. E é interessante quando nós conversamos com pessoas idosas, de pessoas de idade mais avançada, que já viveram muita coisa. É interessante ouvir a experiência das pessoas, porque isso também nos move a continuar perseverando. Quando nós olhamos e vemos um passado que teve muitas dificuldades, uma pessoa que atravessou muitas coisas e que chegou na melhor fase da vida, né, ou na terceira idade, né, quando já é idosa, já tem muita experiência. E a maneira como pessoas mais experientes lidam com situações adversas é diferente de alguém inexperiente. Geralmente, é uma pessoa que transmite uma paz, não, calma, vai dar certo, não, a gente fazer isso, vamos esperar porque vai dar certo, tem como arrumar. E quando a gente não tem essa experiência, meu Deus, e agora? O que eu faço? E pronto, e agora? Como que vai ser? A perseverança produz a experiência. E essa experiência só será proveitosa quando é no Senhor. Quando nós perseveramos, quando nós adquirimos essa experiência, né, nós teremos vivência com o Evangelho, com as coisas do reino, com as adversidades que chegam até nós. E com a perseverança e com a experiência também vem a esperança. Porque após termos provado situações perseverantes, a ter adquirido experiência, o que se renova sempre é a esperança. Porque quando nós atravessamos tempos difíceis, nós vamos crescendo, e quando chega uma nova adversidade, se for menor do que nós já enfrentamos, a experiência vai dizer assim, já passamos por coisas mais difíceis, e o Senhor nos abençoou, então essa esperança continuará viva. Se vem uma situação mais difícil do que a anterior, a experiência também
vai contar para a esperança. Por quê? Até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor foi conosco. Por que a partir de agora não será mais? E então atravessamos mais um período de turbulência, gerando mais perseverança, mais experiência e mais esperança, quando nós confiamos todas as coisas no Senhor. Quando nós voltamos no versículo 1, justificados, pois mediante a fé, é uma obra do Senhor. A justificação, a fé, todas as formas que nós temos de nos achegar a Deus, quando nós temos o Espírito Santo, também não foi nós que pegamos o Espírito Santo e colocamos em nosso coração, é o próprio Deus que o coloca em nós, a partir do momento que somos nova criatura. Perceba que toda a nossa vida é uma dependência de Deus. Em nenhum momento nós temos uma brecha, uma oportunidade de dizer assim, não, eu me garanto, eu sou autossuficiente. Toda a nossa vida é uma dependência do Senhor. Quando nós entendemos essa justificação, quando nós entendemos esse processo de perseverança, de experiência e de esperança no Senhor, nós vamos então compreender a salvação, a expressão do amor de Deus. O versículo 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba que em nenhum momento nós somos bons, e Deus viu assim, não, então agora já estou melhor um pouco, agora eu vou mandar Jesus. Deus conhece as suas criaturas, Deus conhece cada um de nós, Deus conhece o íntimo do nosso coração. E mesmo assim, conhecendo cada um de nós da forma mais interior possível, daquilo que muitos que estão ao nosso redor não conhecem e que Deus conhece, Ele resolveu nos amar. Por sua imensa misericórdia e amor, Ele resolveu nos justificar. E a partir deste momento nós temos a paz com Deus. Ele resolveu mandar Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter a paz com Ele. Ele resolveu botar toda a sua ira no Filho para que nós fomos considerados justificados perante o Senhor. Nós somos convidados a nos gloriarmos no Senhor. Como no início eu disse, é muito difícil a gente se gloriar nas tribulações, nos tempos mais difíceis. É muito difícil. Isso nós só conseguiremos fazer isso quando nós entendemos que o nosso viver nos gloriando é no Senhor. Agradecendo ao Senhor pelos tempos fáceis, gloriando ao Senhor também nos tempos difíceis. Com certeza nós não conseguiremos agradecer de bate-pronto, porque isso é um processo, geralmente, como eu disse, lá depois que passou tudo, a gente agradece. Deus, obrigado por aquele tempo, porque agora eu cresci, agora estou numa nova fase, porque o Senhor assim nos abençoou. Mas esse texto nos convida a todo o tempo nós gloriarmos ao Senhor. Se estamos no 8º mês de pandemia, vamos gloriar ao Senhor. Se teremos que nos reinventar, vamos gloriar ao Senhor. Se teremos que buscar uma nova forma de sustento, de trabalho, vamos gloriar ao Senhor. Vamos perseverar, vamos criar experiência e manter a esperança no Deus Todo-Poderoso, naquele que nos amou primeiro, naquele que enviou o seu único Filho, naquele que depositou a sua ira no seu Filho, para que nós fôssemos considerados justos. Justos. O nosso maior motivo de alegria deve ser o Senhor. A nossa esperança deve ser no Senhor. Toda a nossa vida deve ser para o Senhor. Lembrar que nós somos peregrinos neste momento, passando por esta terra, mas os nossos olhos estão nos novos céus e na nova terra, na Jerusalém celestial. E enquanto estamos aqui, vamos perseverar, vamos ter experiências com Deus, vamos ter a esperança renovada em Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que Deus nos abençoe.